salva de palmas para Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. 2 Reis, versículo 13, verso 14. Gente, que alegria, a festa da multiplicação, de fato é um dia muito especial para nós. Em 2019 nós tínhamos apenas uma célula. E nós passamos o 2019 inteiro com essa célula. Em 2020, quando a pandemia estourou, nós começamos ali algumas células online e nós tínhamos talvez 2 ou 3 células em 2020. Nós estamos em 2024 e pela graça e a misericórdia de Deus já estamos chegando a 50 células, 48 células, estamos chegando a 50 células. E sabe o que isso significa? Centenas e centenas de vidas sendo alcançadas para Jesus. Centenas de casamentos sendo restaurados. Centenas de pessoas sendo libertas. Centenas de pessoas experimentando do novo do Senhor. E tudo isso só é possível por sua causa. Você faz parte desse movimento. Ninguém constrói nada grande sozinho. E se nós estamos vivendo esse tempo tão sobrenatural do Senhor, é porque você está fazendo parte desse mover. Agora dia 7 de julho, nós teremos o nosso batismo, e dezenas de pessoas vão descer as águas do batismo, e sabe de quem é a recompensa, o mérito de tudo isso? É sua, é minha, é nossa, é da igreja de Jesus, é de você que recebe todos os domingos, é de você que cuida do banheiro, é de você que cuida das crianças. Juntos nós estamos fazendo parte desse mover de Deus nas nossas vidas. Amém? Você está feliz? É só o começo de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Quem achou diz, quem não achou diz. Então tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho. 2 Reis 13, 14, o texto também está projetado aqui na tela. O texto diz assim: Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhes disse: olha, traga um arco e umas flechas. E assim ele fez. Pegue um arco com as suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você derrotará os arameus que ficam em Afeque até que você os destrua. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar a flecha e golpear o chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então derrotaria a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Feche os seus olhos, todo mundo, as crianças, adolescentes, jovens, e vamos falar com o nosso Deus. Peça a Deus que fale ao seu coração. Não importa quantos anos você tem, a sua experiência, peça a Deus que fale com você. Nós estamos nessa manhã diante do único e verdadeiro Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder. Você está diante do médico dos médicos, você está diante daquele que é dono do ouro e da prata, o Deus da sabedoria. Peça para Ele falar com você e certamente Ele falará. Peça para Ele abrir o seu coração, abrir os seus olhos. Pai, nós queremos orar ao Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que a Tua palavra, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, possa de fato, Deus, causar impacto e transformação nas nossas vidas. Deus, como pastor dessa igreja, eu sei que tem pessoas aqui que necessitam da Tua intervenção. Eu sei que tem pessoas aqui clamando ao Senhor por uma resposta. Eu sei que tem pessoas aqui que necessitam da direção do Senhor. E eu peço ao Senhor, fala com cada um aquilo que o Senhor deseja. Fala de maneira universal com toda a igreja, mas de maneira individual com cada pessoa que aqui está. E que ao final desse culto possamos celebrar ao Deus que é vivo, ao Deus que venceu a morte, ao Deus que se faz presente, ao Deus que fala com o seu povo e ao Deus que cuida de cada um de nós. E em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...
Como você já sabe, a Bíblia é viva e toda vez que a gente lê a Bíblia, nós podemos aprender e aprender muito. Então eu vou trazer aqui alguns princípios em cima desse texto para nortear a sua caminhada, princípios práticos, para que você saia daqui sabendo o que você deve fazer. E o primeiro princípio que eu tiro em cima desse texto é: sirva a Deus até o fim da sua vida. Sirva a Deus até o seu último suspiro, até o seu último respirar, até a última gota de suor, até a última batida do seu coração. Olha o que diz o verso 14: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria morrer. O que acontece? Ele é procurado por um rei, ele é buscado por alguém que pede ajuda. Querido, eu e você, muitas vezes na vida, nós deixamos de servir por qualquer motivo. Nós deixamos de servir porque alguém não reconheceu, nós deixamos de servir porque alguém não aplaudiu, nós deixamos de servir porque temos um compromisso num determinado horário, nós deixamos de servir porque estamos cansados, nós deixamos de servir porque já chegamos numa determinada idade. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, eu não vejo aposentadoria para servos e servas. Existe aposentadoria para determinadas funções, mas não existe aposentadoria para servir ao Senhor. Deus nos colocou nessa terra não para descansar, mas para trabalhar, porque nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. É a luta entre o bem e o mal. Cada pessoa que você não fala de Jesus, ela está correndo risco, ela está caminhando a passos largos para o inferno. Cada vez que você está distraído e não abre a sua casa e não evangeliza, é uma pessoa a menos que está ouvindo sobre Jesus. Nós não estamos num parque de diversão, crianças, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. É tempo de guerrear pela vida dos nossos pais, é tempo de guerrear pela vida das pessoas que nós amamos. Como? Servindo ao Senhor. E como que a gente serve ao Senhor? Servindo as pessoas. Esse texto nos mostra que é isso que nós devemos fazer. Como que eu e você vamos chegar no céu e falar para o apóstolo Paulo assim: Paulo, eu estou cansado, por isso eu não servi. Apóstolo Paulo, olha, era difícil ser cristão naquele tempo, por isso que eu não abri uma célula. Como que você acha que João, que o apóstolo Paulo, que Pedro, como que você acha que essas pessoas vão entender que era difícil ser cristão no século 21, diante de tudo aquilo que elas passaram? Elas se entregaram por completo. Querido, eu e você estamos assentados na fé de pessoas que deram tudo para que você tivesse sentado exatamente nesse banco. Essa é uma igreja centenária, você já sabe disso. Sabe, se fazer uma obra na sua casa, eu preciso fazer uma intervenção num determinado quarto na minha casa, e eu já estou postergando isso o semestre inteiro, mas agora em julho tem que sair. E em julho eu tenho que resolver. E queridos, um quarto dá uma dor de cabeça. Um quarto dá uma dor de cabeça. Imagina construir uma igreja como essa há 112 anos, quando não tinha população em Belo Horizonte. Mas cadê esses homens e essas mulheres hoje? Cadê as crianças hoje se doando? Cadê os adolescentes e jovens hoje se doando? A nossa geração está distraída, a nossa geração está perdida. Ela está com entretenimento. Sabe como é que o diabo está tirando você do foco? Com entretenimento. Você fica horas e horas distraído na frente da televisão, na frente do seriado, na frente das redes sociais, e enquanto isso a vida está passando, enquanto isso as coisas estão acontecendo. Cadê essa geração de homens e mulheres que vão doar tudo que tem, a vida, o fôlego, para deixar uma igreja fortalecida para a próxima geração? Sirva até o fim. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que você deve ouvir os escolhidos do Senhor. Joás era o rei de Israel, um homem com autoridade, um homem que mandava, um homem que tinha soldados, um homem que tinha poder, mas ele se submete àquele que Deus escolheu. Ele vai até esse homem, e o versículo 15, ele vai lá, ele chora. No verso 14 mostra ele chorando, mostra um rei se humilhando, dizendo: meu pai, mostra um rei pedindo ajuda para um profeta, para um homem do Senhor. O
O texto diz que Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e se derramou na presença dele, demonstrando respeito e demonstrando reverência, porque quando eles falam assim: meu pai, tu és como carros de fogo, você é como cavaleiros, ele está dizendo: olha, eu sou o rei de Israel, mas eu sei que Deus colocou a segurança de Israel sobre a sua autoridade, e Deus colocou a vitória de Israel debaixo das tuas mãos. Por isso, nessa situação de desespero, eu recorro a você. Quantas e quantas vezes nós não recorremos à sabedoria carnal, material do nosso coração? Quantas e quantas vezes nós não recorremos às nossas experiências? Porque deu certo lá atrás dessa maneira, pode ser que dê certo hoje. Quantas e quantas vezes nós não recorremos pessoas que não vivem aquilo que praticam, que não vivem aquilo que estão falando? Quantas e quantas vezes nós não buscamos conselhos e influências na internet, pessoas que a gente não sabe se é coerente aquilo que elas falam em relação àquilo que eles vivem? Mas aqui esse rei, um homem com autoridade, um homem com título, um homem com posses, um homem com poder, ele vai e ele recorre àquele que Deus escolheu. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, sabe por quê? Porque chegamos em determinada posição na vida que a gente já não escuta ninguém. É verdade ou não é? Muitas vezes chegamos num determinado patamar financeiro da vida que você para de ouvir as pessoas. Chegamos em determinada idade, adquirimos determinada experiência que você fala assim: olha, o que fulano me falava serviu até aqui, daqui para frente eu devo ir sozinho. Mas sabe, quando eu olho, por exemplo, para a geração de pastores no Brasil, todos os pastores que têm caído na atualidade, têm caído porque não estão escutando, estão caindo porque não estão buscando conselhos, estão caindo porque não estão se submetendo aos outros, porque acham que chegaram num determinado patamar da vida que não devem ouvir mais. Mas aqui a gente vê um rei, um homem de autoridade, um homem de posses, um homem de poder, um homem com riqueza, buscando a sabedoria daquele que Deus escolheu para falar através dele. Quantas e quantas vezes eu e você não deixamos de ser abençoados? Querido, todas as vezes que eu recorro ao meu pastor, todas as vezes que eu pego um avião aqui, desço em São Paulo para ter 1 hora, 2 horas com ele e eu volto, eu sou extremamente abençoado. A última vez nós fomos de carro, eu, Renan e Samuel, viajamos um dia inteirinho, chegamos lá, eu tive algumas horas com o André, depois o André teve algumas horas com ele, e voltamos para Belo Horizonte. Por quê? Porque aquele momento com ele ali para mim é muito importante, e eu cresço muito. Sabe, eu não posso chegar ao ponto de pensar: não, porque eu já cheguei num determinado momento da minha vida que eu não preciso mais ouvir as pessoas. Não, nós sempre podemos aprender com os outros. E nós temos que reconhecer quem são aqueles que Deus estabeleceu como autoridade espiritual nas nossas vidas. E nós temos que ouvi-los. Às vezes nós não vamos concordar, mas não porque fulano está errado, mas porque a gente não tem maturidade para entender. O André me pediu para fazer algumas coisas que num determinado momento eu pensei: não faz muito sentido, mas se ele está falando, eu vou seguir o caminho, vou seguir o conselho. E como que eu, a minha casa, a minha família, a nossa equipe ministerial temos sido abençoados pela liderança que o André exerce sobre a minha vida. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é: cresça em sua obediência. Eliseu disse ao rei: traga um arco e algumas flechas, e assim ele fez. Eu quero trazer aqui para você, eu quero provocar o seu coração no sentido de que obediência é algo crescente. Crianças, olhem para mim, obediência é algo crescente. Nós não obedecemos e chegamos no ponto máximo da obediência. A obediência é algo crescente. Deus disse para Abraão em Gênesis 12: saia da sua terra. Aquele era o primeiro nível de obediência que Abraão deveria executar. Mas ia chegar um determinado momento que Deus falaria com ele: sacrifica o teu filho Isaque. Abraão só chegou ao ponto de levantar o cutelo para matar Isaque porque ele começou obedecendo lá atrás, e ele foi crescendo no seu nível de obediência. O problema é que muitas vezes eu e você pensamos que obedecer basta, mas existem níveis crescentes de obediência. Aqui nesse texto, Joás não só ouviu, presta atenção, ele não só se humilhou, ele não só ouviu, como ele também obedeceu. Às vezes você diz assim: mas pastor, eu estou lá na igreja todo domingo ouvindo a palavra de Deus,
São 40 anos ouvindo a palavra de Deus e não tem nada acontecendo na minha vida. A grande questão não é quanto tempo você está ouvindo, mas quanto tempo você está praticando. Porque às vezes você está ouvindo 39 anos e começou a praticar 4 meses. E a prática da obediência é como uma semeadura. E quando você semeia algo, você não colhe na hora. Nenhuma semente que você planta nasce na hora e dá fruto na hora. Toda semente leva tempo para crescer e gerar fruto. Então às vezes você ouviu 39 anos, começou a praticar agora e tem que ter paciência para que você possa colher aquilo que Deus está preparando para você. Queridos, ouvir, o diabo está me ouvindo agora. Ouvir, os demônios estão ouvindo agora. O inferno está ouvindo agora. Os ateus estão ouvindo agora. Os descrentes estão ouvindo agora. A grande questão é quem que está praticando. Quem é que está pegando aquilo que está aprendendo e está colocando como prática na vida? Pastor, eu estou ouvindo tantas mensagens sobre vida financeira, mas eu sinto que a minha vida financeira está estagnada. A questão não é tudo que você aprendeu, a questão é tudo que você está vivendo. Você já começou a colocar em prática os princípios, o aprendizado? Pastor, eu estou ouvindo tantas palavras sobre casamento, criação de filhos, mas a nossa família está passando por um momento de caos. A questão não é quem você está ouvindo, o que você está ouvindo, mas quanto você está praticando. Porque a palavra de Deus é poderosa, e se você pratica um princípio, você já vive transformação. Se você coloca uma coisa em prática, você já vê transformação. O problema é que a gente quer o pulo do gato. O problema é que a gente quer o mirabolante. O problema é que a gente quer esgotar o assunto, adquirir todo o conhecimento, mas não vai adiantar nada se você não começar a viver. Por isso eu quero chamar a sua atenção para que você cresça na sua obediência. E olhando para as escrituras, eu percebo que há 3 níveis de obediência. Se você conhecer mais um, depois você me conta. Se eu perceber mais um, depois eu faço uma série sobre obediência. Mas hoje eu vi 3 níveis e eu quero te mostrar quais são os 3 níveis da obediência. O primeiro nível é: eu não quero, mas sou obrigado. O segundo nível da obediência é: eu não concordo, mas eu confio. E o terceiro nível da obediência é: eu quero e confio porque eu concordo. Agora, presta atenção, eu não quero, mas sou obrigado. O primeiro nível da obediência. Quem é que a gente vê muito nesse nível da obediência? Os filhos. Eu não quero, mas sou obrigado. Filho, vai tomar banho. Eu não quero, mas sou obrigado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes, os maridos também estão nesse nível da obediência. Eu não quero tomar banho, mas sou obrigado. E alguns maridos me falam que as esposas também estão passando por esse nível de obediência. Eu estou vendo um monte de dedinho assim, ó. O segundo nível da obediência: não concordo, mas confio. Não concordo, mas confio. A esposa falando para o marido: é melhor parar para abastecer. Aí ele fala assim: confia, nós vamos chegar lá. Ela está dizendo: eu não concordo, mas vou confiar. É melhor parar para abastecer. Eu não concordo, mas vou confiar. É Abraão falando para Deus em relação a Isaac: Deus, é o meu filho, é o filho da promessa. São 100 anos esperando esse menino. Eu não sei se eu concordo com a sua orientação, mas eu vou confiar. Então eu vou preparar o altar. Então eu vou descer o cutelo, e se o Senhor não fizer nada, eu vou oferecer o menino em sacrifício ao Senhor. E quantas vezes nós não concordamos, não porque o outro está errado, mas às vezes a gente não concorda, sabe por quê? Porque a gente não tem maturidade ainda para entender. Tem muita coisa que eu falo para os meus filhos que eles não têm maturidade agora para entender. Tem muita coisa que o André falou para mim enquanto meu pastor que eu não tenho, ou não tinha, ou ainda não terei maturidade agora para entender. Mas quem é que está falando? É um homem de Deus que está falando comigo? Então eu vou confiar, porque a vida dele é um testemunho vivo do relacionamento dele com Deus. Então eu vou confiar. E o terceiro nível é: eu quero porque confio e concordo. É quando você fala para a esposa assim: esposa, vamos sair para jantar, vou te levar num rodízio de japonês. Ela fala: eu quero, porque confio e concordo. Eu quero.
É ou não é? Esse é o terceiro nível, é quando você quer, porque você confia e concorda. Agora, esse é o nível da honra, da obediência, e é para esse nível que Deus quer te levar. É quando Jesus entra no Getsêmani dizendo assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, e sim a sua vontade, que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. E é como Jesus sai do Getsêmani, com a cabeça erguida: eu vou morrer naquela cruz, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque agora essa é a minha vontade, é o que eu quero fazer, e é para esse nível que Deus quer te levar. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é: receba a autoridade espiritual da sua liderança. Primeiro ponto, sirva até o fim da sua vida. Segundo ponto, ouça os escolhidos de Deus. Terceiro ponto, cresça em obediência. Em quarto lugar, receba a autoridade da sua liderança espiritual. Verso 16. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe um arco. Ele assim o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei. Presta atenção aqui para que você possa entender. O rei tinha o arco, mas era Eliseu que tinha a direção. O rei tinha força para atirar a flecha, mas era Eliseu que tinha a instrução. O rei tinha controle sobre o arco, mas era Eliseu que tinha autoridade. O rei tinha dinheiro, mas era Eliseu que tinha poder. Às vezes você está nessa condição. Você tem o arco nas suas mãos, você tem a ferramenta certa, você tem força, você tem controle, você tem dinheiro, mas você ainda não tem a direção certa, não tem a instrução certa, não tem a autoridade para executar e não tem o poder vindo do céu para gerar impacto. Se você observar, Josué estava lá embaixo no campo de batalha, era Josué que estava guerreando, mas a vitória vinha de Moisés, que estava com as mãos estendidas. Um tinha a força do trabalho, o outro tinha a autoridade espiritual. Hoje você pode ter força, você pode ter instrumento, você pode ter estratégia, mas a grande questão é: quem são aqueles que estão lhe outorgando autoridade? Quem são aqueles que estão lhe dando legalidade? Quem são aqueles que estão direcionando você dentro da vontade que o Senhor tem para a sua vida? Quem são aqueles que estão sustentando você em oração, enquanto você está no campo de batalha? Quem são aqueles que estão com as mãos estendidas, dizendo: Deus abençoa, Deus dá livramento, Deus libera cura, Deus abençoa as famílias? Apesar das mãos do rei ter dinheiro e ter poder, somente quando ele buscou o homem de Deus é que ele teve vitória no plano espiritual. A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto, se você está anotando, você pode continuar anotando para você depois retomar tudo isso na sua casa. A quinta coisa está no verso 17. E disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu, Eliseu continuou: atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória. Flecha da vitória contra os sírios, você vencerá. Querido, nós precisamos nos certificar o tempo todo que nós estamos na direção certa. Sabe por quê? Porque quando nós estamos caminhando aqui numa direção, um passo para o lado você já saiu da direção certa. Um passo e você já não está no caminho certo. Um passo e a longo prazo você vai estar muito distante daquilo que Deus tem para você. Um passo. Sabe quando você está no Waze e de repente aparece na tela recalculando a rota? E ele começa a avaliar todas as rotas possíveis, todos os caminhos possíveis, e ele te redireciona se você está no caminho errado. Nós precisamos de alguém na vida da gente que funcione como o Waze. Sabe por quê? Porque o inimigo trabalha o tempo todo com distração, o inimigo trabalha o tempo todo com propostas, e para quê? Para tirar você do caminho certo. Então às vezes eu ligo para algum homem de Deus e falo assim: o que você está vendo na minha vida que eu preciso mudar? Essa semana, conversando com um amigo mais experiente do que eu, um homem com mais intimidade com Deus do que eu perguntei para ele: quais são os pontos cegos que você enxerga na minha vida que eu não estou vendo? E eu fiquei surpreso com o que ele disse. E eu falei: faz sentido, você tem razão. Eu vou voltar para casa e eu vou reajustar.
Eu preciso me certificar de que eu estou no caminho certo, porque senão eu vou imprimir força, eu vou imprimir tempo, eu vou imprimir recursos e eu vou chegar no lugar errado. E o que adianta eu ter corrido tanto, com tanta força, com tanta energia, com tanta garra, e chegar ao final da minha vida, olhar para trás e falar assim: eu errei o caminho. Não é frustrante quando você está dirigindo o seu carro e você coloca um endereço? Isso acontece direto comigo aqui em Belo Horizonte. Vou visitar um irmão, coloco o endereço no Waze. Aí eu chego na rua que ele me falou, às vezes tem até o número que ele me falou, e eu ligo para ele e falo assim: eu estou aqui do lado de fora. Aí ele sai: não, pastor, não estou te vendo aqui. Eu falei: não, eu estou aqui na rua tal, número tal. Esses dias isso aconteceu comigo e Keila indo visitar Ivone e Ademilson. Ivone e Ademilson estão por aí? Não? Fui visitar a Ivone e a Ademilson, cheguei lá, a rua, o número, não era a casa deles, eu já tinha ido lá. Eu falei: não é aqui. Então tem outra rua, com o mesmo nome, com o mesmo número, e eu preciso me certificar se eu estou na direção certa. Porque não tem nada mais frustrante do que você ficar 40 minutos no trânsito, gastando combustível, chegar e perceber que você está no lugar errado. Alguém aqui já seguiu alguma vez o carro errado? Gente, era o carro lá, você está seguindo um carro branco, só que de repente entrou 2 carros brancos e você começou a seguir o errado. Passa 1 hora, passa 2 horas, você fala assim: tem alguma coisa errada. Ele não parou em lugar nenhum, não está me dando sinal. É frustrante depois de 2, 3 horas você descobrir que estava seguindo o carro errado. Será que você não está seguindo as pessoas erradas? Será que você não está seguindo a direção errada? Você precisa se certificar: pastor, olha que a minha casa, a minha família, nós estamos na direção certa. Meu líder de célula, nós estamos na direção certa. Nós precisamos nos certificar o tempo todo se nós estamos caminhando na direção certa. Em 6º lugar, acredite no poder espiritual. A vitória é certa. O mundo espiritual rege o mundo material. E disse Deus: haja, e tudo passou a existir. Acredite no mundo espiritual. Ele é mais real do que você pode imaginar. Mas acredite sobretudo na vitória que vem de Deus. Porque quando eu leio as escrituras de capa a capa, e quando eu olho para as últimas páginas da Bíblia, eu vejo a vitória das famílias. Eu vejo a vitória dos casamentos, eu vejo a vitória dos nossos filhos, eu vejo a vitória da igreja de Jesus, eu vejo a vitória. Então, calma, vai dar tudo certo. Acredite no poder espiritual. Verso 17, e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu, Eliseu continuou: atire, e ele atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória. Querido, quando nós ouvimos a palavra, grava isso no seu coração. Quando você ouve a palavra e quando você pratica a palavra, eu posso dizer: essa foi a flecha da vitória. Quando você pega um princípio do mundo espiritual e aplica na sua vida, eu posso te garantir, é vitória na certa. Quando eu estou no meu gabinete, aconselhando uma família e um casal, quando nós lemos a Bíblia junto, quando nós aplicamos a Bíblia, e quando esse casal vai sair da sala, eu posso com toda a certeza e convicção do meu coração falar assim: é certo que você terá a vitória. Mas sabe o que é mais triste? É quando esse casal sai, tendo convicção da vitória, mas quando chega em casa, não aplica a palavra de Deus. Quando chega diante do casamento, não aplica a palavra de Deus. Quando chega no mercado de trabalho, não aplica a palavra de Deus. A vitória estava certa. A vitória era garantida, era só você praticar, porque o nosso Deus é mais poderoso do que todas as coisas. Era só você praticar a palavra. Em 7º lugar, seja persistente quando a ordem de Deus parecer incompreensível. Verso 18, Eliseu disse: pegue mais flechas. Ele as pegou. Então Eliseu disse ao rei: atire-as contra o chão. O rei fez isso 3 ou 4 vezes e parou. No verso anterior, Eliseu mandou ele disparar contra a janela. Faz todo sentido, disparar flechas ao ar. Mas agora nesse verso, Eliseu está dizendo: atire flechas no chão. Não faz mais sentido. No primeiro momento fazia sentido porque a palavra era flecha da vitória. No segundo momento, não tem a palavra flecha da vitória. Sabe o que eu entendo aqui? É que enquanto nós estamos aqui no culto,
nós estamos atirando ao vento, nós estamos ouvindo flecha da vitória, nós somos motivados, inspirados a continuar e avançar, mas quando a música acaba, quando o culto acaba, é aí que chegou o momento de atirar no chão, porque não tem voz, não tem música, não tem pregação, não tem os irmãos, aí não parece mais possível, aí eu não arrepio, aí não tem mais emoção, mas é nessa hora que você tem que atirar. É quando não tem uma pregação te motivando que você tem que atirar. É quando não tem uma música te animando, é aí que você tem que atirar. Então seja persistente à direção de Deus. Deus falou: maridos, morram pelas suas esposas, amem elas com amor sacrificial. Aí você está aqui nesse culto dizendo: eu vou ser o marido melhor, eu vou me entregar mais pela minha esposa, eu não vou ser mais tão egoísta, tão individualista, eu vou me sacrificar por ela. E sabe o que acontece? Chega na sua casa, você não faz. Você está dizendo aqui: eu vou ser uma mulher mais sábia, eu vou edificar o meu lar, eu vou abençoar os meus filhos. Chega em casa, não tem música, não tem pregação, fica mais difícil, você não faz. Você criança está aqui me ouvindo, e aí você está dizendo: não, eu vou ser uma criança mais estudiosa, eu vou ser mais obediente, eu vou honrar os mais velhos, eu vou respeitar. Aí, a primeira oportunidade que você tem, você não faz. Então tem momentos que a gente não faz mais pela emoção, a gente faz pela disciplina. Tem momentos que a gente não faz mais porque está sentindo, a gente faz porque sabe que é certo fazer. Só que aqui o rei, o que ele faz? Ele atira 3 vezes. Ele atira pouco, ele começa, mas não continua. E quantos maridos não começam e não continuam? Quantas esposas começam e não continuam? Quantas vezes talvez você começou a servir e não continuou? Quantas vezes você falou: não, eu vou ser mais generoso, eu vou honrar a Deus com os dízimos e as ofertas. Na primeira dificuldade você parou. A dificuldade lá fora vem, mas ela vem justamente para provar a sua persistência. A dificuldade no casamento vai vir para provar o seu coração. Quanto que você realmente quer? Quanto que esse rei queria a vitória sobre a Síria? Quanto? Foi o quanto ele atirou. O quanto você quer viver o sobrenatural na sua casa, é o quanto que você vai morrer pela sua família. O quanto que você quer desfrutar da prosperidade, é o quanto que você honra ao Senhor. O quanto que você quer ver essa geração aos pés de Cristo, é o quanto que você para tudo o que você está fazendo para discipular essa geração. Em 8º e último lugar, a sua colheita será proporcional ao seu plantio. Versículo 19, o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, mas agora você vencerá quantas? 3 vezes. A sua colheita é proporcional ao seu plantio. Olha para mim, pensa um pouco na sua vida. Quanto que você tem golpeado o chão? Quanto que você tem morrido pela sua esposa, mesmo sem vontade de fazer? Mesmo com o coração apertado, porque ela não está fazendo a parte dela? Quanto que você, esposa, tem respeitado o seu marido, honrado o seu marido, mesmo sem vontade? Mesmo com muitos desejos no seu coração, mesmo com individualismo e egoísmo gritando, quanto que você tem feito isso? Quanto que você tem honrado ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas? Mesmo que o mês não esteja legal, mesmo que você tenha gastado mais do que você pode, mesmo que você esteja agindo de maneira irresponsável com as suas finanças, quanto que você tem destacado Deus de todas as outras coisas na sua vida? Quanto que você está servindo a Deus? A semana tem 168 horas. 168 horas, dessas 168 horas, quantas horas você serve a Deus? Quantas horas você passa orando? Quantas horas você passa de 168 lendo a Bíblia? Agora, quantas horas você passa estudando para um concurso? Quantas horas você passa trabalhando para ter dinheiro? Quantas horas você passa na frente da televisão? A colheita que você tem hoje é proporcional ao que você fez ontem. E a sua colheita amanhã é proporcional ao que você está fazendo hoje. O culto está acabando.
A música, daqui a pouco você não vai ouvir mais. Daqui a pouco você vai pegar um Uber, vai entrar no seu carro, no seu ônibus, vai para casa. Aí não tem mais essa atmosfera, não tem mais esse clima, não tem mais esse empowerment, não tem mais essa influência sobre a sua vida. Mas é para momentos assim que Deus me levantou para falar para você: atira no chão, golpeia no chão. Quando você não estiver vendo, golpeia no chão. Quando você não estiver percebendo, golpeia o chão. Quando você não estiver sentindo, golpeia o chão. Porque homens e mulheres de Deus não fazem porque estão arrepiados, fazem porque sabem que é certo fazer. Homens e mulheres de Deus não fazem porque estão emocionados, sabem o que devem fazer e fazem porque é o certo. Hoje talvez você pode estar no primeiro nível da obediência. Eu não quero, mas eu vou obedecer, porque eu sou obrigado. Não tem problema. Na Bíblia, até quem faz obrigado, quem obedece obrigado é abençoado. Quer ver um exemplo? Às vezes, perguntaram um dia para a esposa de Billy Graham: você já pensou em divorciar do seu marido? Sabe o que ela respondeu? Não, mas matar ele eu pensei várias e várias vezes. Talvez isso já aconteceu com você aqui. Talvez você estava lá naquele momento de fúria, de ira, e você pensou: eu vou matar ele. Mas você não matou, porque você sabe que a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos: não matarás. Então você obedeceu obrigado. Mas porque você obedeceu, você não vai ser preso. Você foi abençoado, você desfrutou da bênção da liberdade porque você obedeceu. Então nem que seja para você obedecer obrigado, mas obedeça a palavra. Mas Deus quer levar você para o segundo nível da obediência. Eu não concordo, mas eu confio. Quantas pessoas aqui já não me disseram: pastor, eu não concordo com células, mas eu vou entrar porque eu confio. E hoje estão testemunhando aqui do que estão vivendo. Samuel foi um deles. Hoje lidera 3 células, mas quando eu comecei aqui a falar de célula, ele não queria. Hoje, pergunta para ele, se eu tiver que tirar ele de todas as áreas da igreja, ele me fala assim: pastor, só me deixa na célula, só me deixa na célula. Isso foi o que ele me disse. Então às vezes você não concorda no momento, porque você não consegue ver o todo, mas você confia, aí você vai e desfruta. Mas Deus quer te levar para o terceiro nível da obediência. Se é Deus que está falando, se é a palavra que está falando, eu quero, porque agora eu concordo, confio, me entrego e quero viver o sobrenatural do Senhor. Querido, eu vim aqui para dizer para você: não desperdice a sua vida. Eliseu estava para morrer, e Deus usou ele até depois da sua morte, porque se você conhece a história de Eliseu, você sabe que depois de morrer, as pessoas levavam os corpos e jogavam em cima dele, e quando o corpo batia no corpo de Eliseu, a pessoa era ressuscitada. Esse homem serviu até o final, até a última gota. Eu quero chamar você a realinhar sua vida, a realinhar suas prioridades. Talvez você está dedicando 150 horas da sua semana para o Deus desse mundo, porque o dinheiro é espiritual, foi a única coisa que Deus deu nome, Mamon. Não dá para servir a 2 senhores. Talvez você está dedicando das suas 168 horas, 90% do seu tempo a um ídolo. Talvez você está dedicando a sua vida inteira por uma carreira. Talvez você está dedicando a sua vida inteira por status, por títulos. Mas eu te pergunto, vai valer a pena? Quando você chegar ao final da sua vida, terá valido a pena? Quando você chegar ao céu e olhar para trás, você vai chegar ao céu com um orgulho no coração, porque lá o seu título não vale nada, lá as suas posses ficaram para trás, lá tudo que você conquistou é poeira. Aí Deus vai te perguntar assim: e a riqueza do céu? Cadê? Entra, pode desfrutar da sua recompensa celestial, pode desfrutar do seu galardão. E aí você vai olhar e vai falar assim: eu não tenho, porque eu investi a minha vida em riqueza terrena. Eu não investi a minha vida em riqueza espiritual, em riqueza eterna. Eu quero chamar você para servir, para ser homem e mulher de Deus, para lutar por uma causa,
Nós estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos lutando pelas famílias. Nós estamos lutando pelos casamentos. Nós estamos lutando por essa geração de crianças e adolescentes. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos lutando por pessoas que não têm condição mais de lutar, por pessoas que não têm voz ainda para falar. Eu quero chamar você para dedicar sua vida por uma causa que vale a pena. E isso, querido, não começa no grande, não começa em cima de um palanque, não começa falando para multidões, não começa com 1 milhão de seguidores na sua rede social. Começa dentro da sua casa, abrindo as portas da sua casa, convidando os seus vizinhos, convidando os seus familiares, abrindo a Bíblia. É muito pequeno, mas o impacto disso é muito grande. É um esforço muito pequeno. Você já tem um lugar, você já tem a Bíblia, você já sabe o que fazer, você só precisa começar. E o impacto disso, você não tem ideia do que pode acontecer. Você não tem ideia do que pode acontecer se você começar a servir a Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você que recebeu essa palavra no seu coração, por você que escutou o próprio Deus falar com você. Você está no momento de atirar para o leste. Para você que escutou do próprio Deus, você está no momento de atirar no chão. Para você que estava pensando até em parar de atirar, porque o braço doeu, porque está cansado, porque está exausto, mas Deus está falando assim: continua atirando. E você já ia parar, você já estava pensando em chutar o balde, você já estava pensando em desistir, você já estava pensando em abrir mão, mas Deus está falando: não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua célula, não abra mão da sua vida com Deus, não abra mão da sua igreja. Talvez você está ouvindo isso do Senhor nessa manhã. E para todos aqueles que o Senhor está chamando a continuar atirando, eu quero convidar a ficar de pé, porque eu quero orar pela sua vida. Fica de pé onde você está. Você tem ideia do que isso significa, né? O mundo espiritual inteiro está vendo você se posicionar. O inimigo está vendo você se posicionar. Os demônios estão vendo você se posicionar. E sabe o que eu posso dizer para você que ficou de pé? Essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória. Quanto mais você golpear, quanto mais você semear, mais a sua geração vai colher, mais a sua descendência vai colher, mais a próxima geração vai desfrutar, porque hoje você não parou, hoje você não desistiu, hoje você tomou a decisão: eu vou continuar servindo ao único e verdadeiro Deus. Pai, eu quero te entregar cada pessoa que teve coragem nessa manhã para levantar de onde está, cada pessoa que se posicionou diante do mundo espiritual, porque o inimigo não lê os nossos pensamentos, ele não escuta a voz do nosso coração, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele precisa ver. E hoje o mundo espiritual está vendo uma geração de eleitos, o sacerdócio real, uma geração de homens e mulheres que estão dizendo aqui: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha igreja, eu vou lutar, eu vou servir até o fim, assim como Eliseu, até o meu último de vida, até o meu último suspiro, até a última batida do meu coração. Eu vou chegar lá talvez sem força, sem fôlego, sem movimento, mas com toda a certeza servindo ao Senhor, até o dia em que Ele voltar e Ele me levará para esse lugar de descanso eterno, aonde eu vou desfrutar de tudo aquilo que foi semeado nessa terra. Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha tocar cada pessoa que aqui está com dons, talentos, habilidades, que o Senhor possa tocar cada pessoa que aqui está com autoridade, Pai, que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor venha renovar as forças. Aumenta o nosso amor pelo Senhor, aumenta o nosso amor pelas vidas, ó Pai, aumenta o nosso amor pela igreja, pela palavra do
Senhor e nos faz viver o sobrenatural, porque essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...